A situação é muito difícil, as pessoas não estão conseguindo sair de Israel. É por isso que o governo brasileiro, o governo norte-americano, outras nações estão enviando aviões de emergência para retirar aqueles que queiram deixar Israel, que sejam de outras nacionalidades. Eu falei há pouco que a Mariana Jean Giacomo está na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, conversou com o Sérgio Danesi, que é o responsável brasileiro na Organização das Nações Unidas, e vamos falar agora diretamente de Nova York com a Mariana Jean Giacomo. Mariana, qual foi o resultado dessa reunião? Era o que tudo indicava? Não houve consenso? Uribe, olha, foi uma reunião fechada, então o que os representantes que participaram disseram para a gente é que eles não podiam falar exatamente o que foi falado e não podiam falar sobre as posições dos outros países, mas a reunião acabou sem nenhum comunicado, né? Então a gente já imagina ali que não houve, né? Não houve algo assim, não houve uma discussão para se chegar a um comunicado, para se chegar a um documento formal. O embaixador Danesi conversou com a gente e ele disse que foi o seguinte: um enviado especial da ONU, norueguês, que participou do Acordo de Oslo e está lá em Israel, participou por videoconferência para falar sobre como está a situação. Então, a importância dessa reunião, de acordo com o embaixador, mais do que se chegar a um consenso, mais do que se chegar a um documento final, a um comunicado, foi expor a situação para os países integrantes do Conselho de Segurança e, a partir daí, cada país expressar a sua posição. E é isso que os representantes dizem que não podem falar sobre a posição dos outros países. Então, o embaixador disse que esse enviado especial da ONU falou sobre como está o cenário lá em Israel e aí todos os integrantes do Conselho foram ouvidos, falaram sobre isso também. É uma primeira reunião para estabelecer esse diálogo, na verdade. A partir disso, ele disse que o Conselho de Segurança pode se reunir mais vezes se os países pedirem, dependendo de como for essa situação. Ele disse que há clima, sim, para negociação, que uma negociação ele disse que sempre há clima, na verdade, para uma negociação, que os diplomatas estão reunidos para isso, mas que essa reunião foi um primeiro diálogo, então foi uma primeira porta de diálogo realmente para que os países entendam como está a situação in loco, então com a participação desse enviado especial da ONU, um norueguês que participou da negociação dos acordos de Oslo. Então ele falou a esses líderes do Conselho de Segurança, lembrando que o Brasil convocou essa reunião porque ocupa agora a presidência que é rotativa. Agora, Uribe, eu conversei também com o embaixador dos Estados Unidos aqui na ONU, que saiu dessa reunião, e ele foi questionado sobre se os países condenaram os ataques ao Hamas, e ele disse que muitos condenaram sim. Aí nós jornalistas perguntamos, mas todos? Ele disse, obviamente não todos. Ou seja, claramente não houve um consenso, né? Apesar de os representantes não poderem dizer o que se passou ali a portas fechadas, esse representante dos Estados Unidos já disse que nem todos os países do Conselho de Segurança realmente condenaram o ataque ao Hamas. Então é claro que há divergências, a gente sabe disso. Rússia e China são países mais alinhados ao Irã, inclusive havia o medo de que isso travasse qualquer tipo de negociação para se chegar a um acordo de cessar-fogo. Existe essa divergência, isso já era sabido. Antes de entrar na reunião, esse embaixador dos Estados Unidos aqui na ONU disse que esperava sim que os países condenassem o ataque ao Hamas e depois saiu da reunião e disse que nem todos condenaram. E aí nós tivemos então a fala do embaixador do Brasil, dizendo que foi mais uma reunião para que todos ficassem cientes da situação, para que todos entendessem e expressassem os seus pontos de vista. Então, um primeiro passo, na verdade, de um trabalho de diplomacia que está sendo feito aqui. E a partir disso, outras reuniões do Conselho de Segurança podem ser convocadas. Não existia a expectativa de uma resolução, porque isso não acontece assim, não é apenas em uma reunião do Conselho de Segurança que se pensa em uma resolução, mas havia sim a expectativa de que talvez o grupo pudesse emitir um comunicado, algo em conjunto, então de repente um comunicado do Conselho de Segurança condenando as ações, por exemplo, mas isso não aconteceu realmente, foi só uma reunião para expor a situação, para os países também falarem sobre os seus pontos de vista, e foi uma reunião que durou cerca de 2 horas, os representantes entraram, então ficaram 2 horas deliberando e aí saíram, conversaram, alguns não conversaram com jornalistas, o dos Estados
representante dos Estados Unidos e o embaixador danese também do Brasil conversaram aqui com os jornalistas e falaram algumas coisas. Então, deram alguns detalhes, né, do que aconteceu, do que foi conversado, mas falaram que não podem expor as opiniões, os pontos de vista dos outros países. Mas, claro, Uribe, né, a gente já imagina por outras situações, por outros momentos. A gente lembra também muito desse alinhamento, né, da questão de Rússia e China, quando o Conselho de Segurança se reunia aqui para falar sobre a invasão da Ucrânia, por exemplo. Era uma situação muito semelhante, posições desses países muito diferentes das posições dos outros países aliados. Então, foi uma reunião aqui agora de 2 horas, convocada pelo Brasil, mas onde nada foi adotado. Não houve um comunicado, não houve um tratado, foi apenas uma reunião para falar sobre a situação. Um primeiro passo, digamos assim, do Conselho de Segurança para tratar sobre a guerra, Uribe. Jean Giacomo, Danese chegou a falar que é um conflito longo e que não tem prazo para acabar? Ele disse que não cabe aos diplomatas dizerem isso, que isso, na verdade, quem vão dizer são os militares, então não cabe à diplomacia dizer isso. Ele disse apenas que cabe à diplomacia estar aberto para o diálogo, criar condições favoráveis para o diálogo, e ele disse que clima para negociação sempre há. Disse que a posição do Brasil também está bem clara já sobre o conflito, né? O Itamaraty que emitiu uma nota sobre isso mais cedo. Então, o embaixador danese evitou falar sobre a duração, sobre o que se pode esperar da duração desse conflito, mas falou que o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança, está aberto para convocar quantas reuniões forem necessárias e colocar, sim, para voto alguma resolução, se alguma resolução for de fato pensada, se algum tipo de acordo for pensado, o Brasil está, sim, disposto a convocar mais uma vez o Conselho de Segurança, quantas vezes for necessário, para que isso aconteça. Então, por isso, a importância dessa primeira reunião, hoje, nesse domingo, a reunião convocada pelo Brasil, com a participação desse enviado especial da ONU, que está lá, está em loco, está em Israel e falou aos integrantes do Conselho de Segurança. Uribe. Jean Giacomo, algumas fontes do Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, acabei de conversar com elas me disseram que há um esforço agora do Brasil e dos Estados Unidos de conversarem com Rússia e China para que tenha até a próxima terça-feira uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para que saia pelo menos um comunicado oficial, porque é um balde de água fria. O que se esperava era um comunicado não que fosse em defesa de Israel, isso a gente já sabia, mas pelo menos um comunicado criticando os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas. E nem isso conseguiram chegar. E você acompanha bastante as reuniões do Conselho de Segurança da ONU, né, Jean Giacomo? 2 horas é um curtíssimo tempo para esse tipo de reunião. Essas reuniões costumam durar 4, 5 horas, com discurso de cada representante, com discussões. 2 horas, a gente consegue pelo menos tirar dessa reunião, que foi uma reunião que provavelmente Rússia e China não quiseram nem discutir a possibilidade desse comunicado, né? Isso, Uribe, foi uma reunião curtíssima, exatamente, e eu queria chamar a atenção para um outro ponto também, que o representante dos Estados Unidos que veio foi o 5º ali na linha de sucessão dos embaixadores dos Estados Unidos aqui na ONU. Então, é importante também a gente notar isso, né? A gente notar que os Estados Unidos mandaram o 5º na linha de sucessão para essa reunião, uma reunião que realmente acabou com um clima ali. O clima que eu senti não foi um clima, quando os representantes estavam saindo, não foi um clima de ânimo no sentido de algo que está acontecendo, no sentido de um consenso, no sentido não. Os representantes saíram, na maioria, em silêncio, muitos não falaram com a imprensa e não houve nem mesmo um comunicado. Então, essa informação que você traz, Uribe, de que a expectativa de que até a terça-feira exista pelo menos um comunicado, é uma informação muito alinhada com o que me disse o embaixador danese. Ele disse que o Brasil está aberto para convocar mais uma vez o Conselho
Conselho de Segurança. Também há uma informação alinhada com o que me disse esse representante dos Estados Unidos, que é o Robert Woods, que participou aqui da reunião hoje. Ele falou que sim, que ele esperava que que os integrantes do Conselho de Segurança condenassem os ataques do Hamas, mas que nem todos acabaram condenando. Como você disse, a expectativa não havia uma expectativa de ser um comunicado a favor de Israel, mas sim um comunicado condenando a violência, condenando esses ataques, né? A gente lembra que o Hamas é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, então existia essa expectativa e aí o papel do Brasil nisso é muito importante. O Brasil que tenta se colocar como esse país que é um país mediador, que consegue falar ali com todos, consegue dialogar até mesmo com países como a Rússia, por exemplo. Então, o Brasil tentou já exercer esse papel na guerra da Ucrânia, né? Nas reuniões aqui do Conselho de Segurança. Até isso, inclusive, gerou críticas, né, da imprensa internacional, falando sobre como o Brasil, o próprio Biden, né, falando sobre como o Brasil deveria ter uma posição mais firme, mais forte na questão da guerra da Ucrânia. E dessa vez o Brasil, então, tenta esse diálogo de alguma forma, tenta exercer esse papel de diálogo de alguma forma. Então, Brasil e Estados Unidos tentando fazer isso, e os Estados Unidos colocando pressão para que os países condenem sim os ataques. Inclusive, antes da reunião, falaram aqui o embaixador de Israel para a Organização das Nações Unidas e o embaixador da Palestina. O embaixador de Israel, claro, pediu ajuda da comunidade internacional, mostrou imagens horríveis dos ataques a civis em Israel, disse que crimes de guerra estão sendo cometidos e depois o embaixador da Palestina pediu o fim do bloqueio em Gaza e disse que o povo palestino quer a paz e não pode pagar por isso. Lembrou também ataques de Israel e pediu ajuda do Conselho de Segurança. E aí o representante dos Estados Unidos disse que não pode haver falsa equivalência entre os ataques do Hamas e a contraofensiva de Israel. Então, por isso, os Estados Unidos querem muito sim esse posicionamento condenando os ataques. Uribe. Muito obrigado, Mariana Janjá. Como nós estamos vendo